Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, fala a verdade, é bom demais. É bom demais quando a gente tá assim, ó. Um clima top. Um clima com 2 vitórias consecutivas. E um clima véspera de clássico. E a gente vai como? A gente vai como pra esse clássico, pessoal? Com sangue nos olhos, é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Chega fortalecendo com like, fortalece com like aí, se inscreve na porra desse canal porque aqui é Corinthians e vamos vencer esse clássico, pessoal. Vamos vencer esse clássico porque o Coringão vai chegar com reforços, pessoal. Dá essa moral, fortalece aí, vamos pro vídeo porque o Coringão vem de 2 vitórias e deixou sonhar, hein? Deixou sonhar, já era. Se deixar sonhar, a quarta força volta, pessoal. Fortalece e vamos pro vídeo. Ditado do Corinthians, 10 reforços até aqui nessa janela de transferência para o reforço da temporada e para ajudar o Antônio Oliveira. Tá começando mais uma edição do Sport Center para vocês nessa sexta-feira. Estou ao lado do André Kfouri. Fala, Fãs de Esportes. Fala, André Kfouri. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, boa noite. Fãs de Esportes. Bom fim de semana desde já, todo mundo. Vamos começar então o nosso primeiro assunto desse Sport Center. Vem com a Lili Nascimento, Corinthians e seus novos reforços. Olá, amigos do Sport Center. Sexta-feira agitada para o Corinthians. Não só pelo clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, mas também pela chegada de reforços para o técnico Antônio Oliveira. A começar pelo lateral direito Matheus França, que pertencia ao Flamengo. Ele assinou com o clube até dezembro de 2028. O Corinthians pagou 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. Já estou pronto, mas primeiramente queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Corinthians, que era um sonho meu pessoal, da minha família. E depois de muita luta, graças a Deus deu certo, né? E hoje eu tô aqui, tô treinando. Se o professor optar por me levar pro jogo, eu tô pronto para ajudar os meus companheiros. Então, primeiramente, estou muito feliz e é isso que importa. Outro reforço é o meia Igor Coronado, de 31 anos. Ele desembarcou no Brasil no início da tarde desta sexta-feira. Nossa equipe acompanhou o desembarque. Ele deu entrevista, falou que ainda não está 100% para a estreia. Com certeza, né? Imagino que para qualquer jogador, ainda mais a minha trajetória de morar a vida inteira fora do Brasil, tá voltando pro Brasil, para um clube gigantesco como o Corinthians é muito especial para mim. Na verdade, eu não vou estar 100% ainda, porém é necessário pouco tempo de trabalho, mas isso também vem algo que eu vou ter que falar internamente com o clube para a gente acertar os detalhes, né? Mas pode ter certeza que eu vou dar o máximo aí para estar o mais rápido possível à disposição. O atacante Pedro Henrique, que deixou o Internacional, também assinou com o clube e já treinou aqui no CT Joaquim Grava. Todo jogador tem grandes objetivos na carreira e para mim não é diferente. Estou muito feliz, motivado. É um grande clube, essa camisa pesadíssima. Estou muito feliz de poder chegar aqui. Fiz toda a pré-temporada, joguei alguns jogos do Campeonato Gaúcho. Estou apto e pronto para o professor quando ele precisar. Mister, né? O Corinthians, que também estava atrás de um zagueiro depois da saída do Lucas Veríssimo, chegou a abrir negociações com o Atlético Paranaense, com o clube japonês, pela chegada do zagueiro Kaká. Completar, Igor Coronado, Matheus França e Pedro Henrique foram inscritos no BID e já estarão à disposição para a disputa da primeira fase do estadual. O técnico Antônio Oliveira já pode contar com os 3 novos reforços a partir de domingo, no clássico contra o Palmeiras. Vamos lá, então a gente coloca aí para vocês esse pacote de reforços do Corinthians. 3 anunciados hoje, mas temos o Palácios, lateral, o Félix Torres, o zagueiro, o Gustavo Henrique, zagueiro, o Hugo, lateral, o Igor Coronado, meia. E ainda o Matheus França, lateral, o Pedro Henrique, atacante, Pedro Raul, atacante, Ranieri, volante, Rodrigo Garro, meia. Começa a ficar interessante o mercado do Corinthians, ou todos aqueles jogadores que saíram do Corinthians não dá para repor peça por peça e nem na mesma qualidade, mas já dá para o torcedor sorrir um pouco, André? Eu acho que já começa a dar para a gente ver, ou tentar ver, como vai ficar o time, como o técnico da vez, que é o Antônio Oliveira, porque o Corinthians vem tendo muitos treinadores, né, desde as últimas temporadas, vai poder trabalhar em direção ao time que ele quer.
Então, por enquanto, se fazia uma conta que era matemática. Lembra que era só quando o Mano saiu? Saíram 12, chegaram 3. O número de chegadas aumentou. Já começa a ser uma coisa equilibrada nessa coisa de saídas e chegadas. Isso é importante para a composição do elenco. Todos os times de Série A, Série B no Brasil precisam de quantidade de jogadores, porque senão os treinadores não conseguem trabalhar. E quando você fica com uma situação tão desequilibrada como o Corinthians tinha, era difícil e a gente viu no início do campeonato estadual o Corinthians não ter jogadores para completar o banco. Depois que a Copinha terminou, o banco era completado com esses jogadores da base. O Ranieri foi usado pelo Mano de maneira improvisada na zaga, pelo menos em 2 partidas. Aquela coisa toda que o fã de esportes que acompanha o noticiário já sabia. Então, o técnico, o Antônio Oliveira, começa a ter mais peças para manobrar nesse início de trabalho no Corinthians. Está rolando aí pelas redes sociais um vídeo de uma entrevista do presidente Augusto Melo, dizendo que na gestão dele o Corinthians não contrataria jogador de mais de 30 anos, que o Corinthians só faria contratações que dessem um retorno financeiro na hora da venda e que esses jogadores, por terem mais idade, não apresentam essa possibilidade. É preciso deixar claro, e assim, o presidente atual do Corinthians tem recebido muitas críticas, nossas inclusive, por uma série de coisas que ele fez e falou que merecem essas críticas. Mas esses jogadores de mais de 30 anos, o Coronado e o Bruno Henrique, eles vêm para receber salários. O Corinthians não fez pagamentos para contratá-los. Não foi um investimento na contratação. É um investimento em remuneração. Não significa que o jogador venha de graça, não existe contratação de graça. O futebol ainda não inventou isso, mas é diferente de investir uma soma para contratar alguém, né? E depois receber, numa futura negociação, alguma coisa em troca que vale a pena em relação a esse investimento. Então é preciso ficar claro isso também. Sim, pois é. O Pedro Henrique, o Internacional, tinha uma dívida com o Corinthians. Então o Corinthians paga muito pouco para ter o Pedro Henrique no Internacional. Logicamente, vai pagar pelos salários do jogador. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a vontade do Matheus França de estar no Corinthians. Ele fez de tudo para estar no Corinthians. Ele teve proposta do Botafogo, ele teve proposta do Red Bull Bragantino, mas ele se diz corintiano, queria muito vir para o Corinthians. E aí ele sai, deixa de ser Mateuzinho também e agora se torna Matheus França. É uma mudança total, né? Completamente, inclusive de nome. Parece ser outro jogador, mas isso que você falou é verdade. Não precisava, né, ter acontecido tudo o que aconteceu, né? A chegada dele, aquele treino em que ele foi visto pelo torcedor, depois ele teve que voltar e o Corinthians muda a maneira de negociar, oferece ao Flamengo a possibilidade da compra, é o que acaba acontecendo. E o Mateuzinho, ex-Mateuzinho, atual Matheus França, chegou ao Corinthians e aparentemente ele está muito satisfeito mesmo, é onde ele queria estar, até por uma questão familiar, como ele mencionou. E isso faz diferença, é muito bom, isso preenche o jogador de uma forma diferente. Tomara que as coisas deem certo para o Matheus França aqui no Corinthians. Pois é, ele dá até um risinho, né? Foi muita luta para estar lá, é verdade. André, desses 3 jogadores que chegam hoje, na tua opinião, assim, quem deve ser titular? Algum deles vai ser titular? E quem você já levaria? O Igor Coronado disse que ainda está se recuperando, então provavelmente ele não está à disposição para o domingo. Mas quem você levaria, então, para o derby, para ficar ali no banco de reservas? Então, levar para o derby, para qualquer tipo de envolvimento, seja para começar o jogo ou para ficar no banco, depende muito, acho, de 2 coisas. Da condição física do jogador, o quanto ele pode ser aproveitado, e do que esse jogador diz em relação a fazer a sua estreia, mesmo que seja uma estreia só burocrática, no caso de alguém que fica no banco e não entra no jogo, num derby contra o Palmeiras, fora de casa, o jogo vai ser na Arena Barueri, é uma situação de maior pressão, dependendo de como o jogador estiver se sentindo, eu acho que a decisão precisa ser tomada. No caso de alguém que chegar e falar, eu estou pronto para jogar, eu quero jogar e não existe nada melhor do que estrear contra o Palmeiras num clássico, porque os holofotes estão mais fortes e todo mundo está olhando, é uma ótima oportunidade, aí o técnico tem que pesar. Trabalho com o grupo, esses jogadores não têm. Condição de entender sistema de jogo, às vezes uma conversa é suficiente. Não é uma decisão fácil, justamente por causa da utilidade. Né? Não tem
às vezes não vale a pena. Vamos pro outro lado do derby agora, a gente vai saber... Quem tá vendo pelo YouTube... Quem tá vendo pelo YouTube, esse é o retrato do torcedor corintiano hoje, ó. Olha a empolgação, olha a confiança que nós estamos pra domingo, cara. Olha a confiança. Tem São Paulino ali, ó. Ó, Mané, tem São Paulino. Mas tá torcendo pra nós também. Tá torcendo pra nós também. São Paulino tá torcendo pra nós também. Tem 2 São Paulinos que eu sei. Tem um palmeirense que eu tô vendo. Tem uma atrás que eu não sei o que é. Tem 2 curica. Tem porco. Ah, não, são 2 porcos. 2 corintianos, 2 São Paulinos. Tem um senhorzinho ali atrás que dormiu, que é o Santista. 3 corintianos. 3. Tem um senhorzinho. E ali, o cara de óculos ali é o quê? 3, 2, 2. É advogado. Tem um Santista que dormiu ali atrás, no sofá. Trouxe tudo lá dentro. Caraca, mano. Quanta mala? 50 ele trouxe. Então ele tá chegando, 31 anos também. Coronado tá aí, fica até 2028. Não, Coronado é 26. Não, 26. Fevereiro, muito estranho esse contrato. O Mateuzinho é 28. O Mateuzinho é 28. Por que fevereiro? Então, muito estranho esse fevereiro, porque janela... Carnaval, né? Ninguém entendeu isso daí, mas fechou dessa maneira. É a música do Benjó. Em fevereiro fechou dessa tem maneira. Carnaval. E a multa, né, mano? A multa rescisória do Mateuzinho, 300 milhões de reais pro mercado nacional, 100 milhões de euros para o mercado internacional. E o Coronado é igual, viu, Depau? Mesma coisa, né? 100 milhões de euros para o internacional. Que é o nacional? Ou... 300 milhões de reais. Quanto? 300 milhões de reais. Normalmente é 2.000 vezes o salário. Tanto o Mateuzinho quanto o Corona. Então tu divide, aí tu já sabe o salário dele. Não, mas não é isso não, viu, Quintino? Tanto que se você pegar, por exemplo, a multa do Coronado, que vai ganhar mais que o Mateuzinho, é a mesma. O Corinthians meteu um Ctrl-C, Ctrl-V nos dois contratos. Só tá mudando ali a remuneração de cada um. E 100 milhões de euros tá se tornando uma praxa. Opa, bomba! Corinthians acabou de anunciar oficialmente. Pedro Henrique é o novo atacante do Timão. Por isso é bomba. Atleta chega ao Corinthians com contrato válido até final de 2025. Esse aí tem 34 anos. Pedro Henrique, bomba. O jogador é uma bomba. Bomba. No Inter. E detalhe... Cara, eu achei que os 26, tem 34 já. Mano, eu tô começando a achar que deram um Ctrl-C e Ctrl-V também, porque a multa é a mesma. Acho que os caras esqueceram de alterar ali na multa, na nota, viu? Os três têm a mesma multa. Pra falar a verdade... Mas não vale a pena fazer essa alteração. Né? Porque, cara, na boa, fácil, né? 300 milhões de reais ninguém vai pagar no Brasil. E 100 milhões de euros para qualquer clube de fora não vão pagar também nenhum desses jogadores. Verdade, então, Domênico, não vale a pena ficar fazendo cálculo em cima de salário para querer fazer um cálculo de multa. Não, mas se for uma multa impagável... É só para não perder o jogador, mano. Então, mas é isso que eu ia falar. Aí, se você quiser negociar, você abre a janela para você fazer qualquer tipo de contratação, ou então uma troca com algum outro clube que te interesse, mas é um valor que te protege. Então não tem que ficar fazendo cálculo em cima de salário, tempo de contrato. Põe uma multa impagável em cada um, tanto no nacional quanto no internacional, e já era. Opa, Rodrigo Vessone. O Vessone. Grande Vessone do meu timão. Vessone é um cara fantástico. Mano, bidaram também já Pedro Henrique e Coronado. Estão no bid também. Boa. Olha a máquina no Corinthians. Acabou a farra, hein? A máquina. Mas, De Paulo, acabou a farra, então, agora. Acabou a farra. Acabou. Então, mas, Domênico, a farra, ela não acabou ainda, mas ela começa a acabar. Porque o ano, para brasileiro, começa depois do Carnaval. Eu tenho uma partida que foi goleada nesse Paulista. Foi 4-1 contra o Botafogo. Então, meu time tem um aproveitamento muito bom. Esquece o que aconteceu antes do Carnaval. Mas o Carnaval não começou, era pré-temporada. Era pré-temporada. Começou o campeonato, amiguinho. A temporada começou agora. É um jogo e uma goleada. Agora, com relação ao Coronado, De Paulo, ele desembarcou falando que ele não tá 100% fisicamente. Existia até uma expectativa dele poder jogar contra o Palmeiras, mesmo que não fosse aí como titular, e evidente que não seria, porque ele acabou de desembarcar no Brasil, mas jogar alguns minutos, enfim. Mas ele meio que já falou, gente, não tô 100% fisicamente, vou precisar de um tempo para me readequar, enfim. Tá sem jogar desde dezembro, né? Então é até natural essa falta de preparo físico. E acho bom o Corinthians também não querer queimar etapas, De Paula, para não acontecer talvez um problema muscular e perder o jogador aí por mais tempo, né?
Apesar de que, mano, se tivesse, tipo, 36 do segundo tempo, 2-0 pra nós já, de repente põe lá pra brincar um pouquinho lá também. Pode ser. Né? Só pra dar... Ô, amigão, pra brincar um pouquinho. O que acontece com esses caras? Porque é o seguinte, eles toda hora, mas toda hora... Ô, Danilo, me explica, você é um cara que... Eu vejo que você tem uma psicologia aí, né? Algo assim, de psicologia. Explica como é que pode. Os caras apanha, aí depois no outro jogo, não, porque agora vamos ganhar, e bibi. Aí apanha. Aí fica com cara de mané. Aí no outro jogo, não, mas agora vai. Agora, eu quero eles. Igual o De Paula começou aí. Eu quero eles. Aí vai lá, apanha. Aí, depois de novo, quero ele. Que isso ainda? Você pode me explicar o que acontece? Eu acho que é a bebida, né, Dudu? Eu queria entender também. Eu também queria entender. Não, mas peraí, vocês são... Possível, cara. Os caras apanham contextualizar. desde 2020, Mas peraí, 2021, que vocês não ganham de nós, filhão. Segura aí, segura a peruca aí. Ó. 3 aninhos só, filhão. Não é nem 3 anos. 3 aninhos só? 2 anos e meio. Mas é engraçado mesmo, mano. A autoestima do corintiano é impressionante. Eu vejo no jogo lá. Eles falam que quanto vai ser o jogo? 3-0, 4-0. 3 do Yuri Alberto. Foram 3 do Yuri Alberto. Não, mas, ô, Danilão, vocês precisam contextualizar a parada. Antes o Corinthians não tinha o pai do Abel. Agora tem. Mas que pai de Abel você inventou? Chegou, mano. Fica inventando essa história. Você vai ver domingo, filhão. Não ficar jogando pressão em cima do cara. Ele nunca ganhou do Abel. Tonhão da Fiel. Esse cara nunca ganhou do Abel. Não joga uma pressão em cima do cara. Em Portugal, quando ele era auxiliar, o Abel fugiu de Portugal por causa Você tá de brincadeira, rapaz. Você tá de brincadeira. Mano, Peraí. ele inventa umas coisas e aí ele acha que é verdade. O Abel foi pedir exílio lá na Grécia. Portugal por causa do auxiliar. Sim. Ô, Quintino, sabe o que acontece? Era o Carrasco. Eu até vou pedir desculpas, porque tanto o senhor Mano, principalmente o Mano, né? Mas o De Paula também tem isso, viu? O De Paula também tem, todo corintiano tem, né? O quê? Eles sonham, porque assim, eles dormem. Vão dormir, vai dormir e tal, vai trabalhar no dia seguinte e tal. Aí dorme. Aí ele tem um sonho, ele sonha. E ele acha que aquilo é a realidade. Aí ele transforma igual aquilo, você com o Mundial. Ele acha que é verdade. Aí ele fala que é verdade. Não, o Mundial existiu, é só sabe? Não é algo sonhado. Foi um título conquistado. O troféu tá lá. Não é algo mas não é mundial. Eu criei, não criei nada. Mas não é mundial. Ele cria as coisas e ele vai... Você vai ver domingo, irmão. Mas, ô De Paula, eu não tô sabendo lidar com esse favoritismo pra domingo, cara. Mas, ó... E vou falar mais, hein? Ô, seu Bento, nós vamos ganhar deles. Ganhando deles, eles não têm praticamente muita chance de classificação, viu? Viu, amiguinho? É isso que eu ia falar. Porque o se perder, tchau, Paulistinha pra vocês. Mas tem 9, 11º no geral. Ganhou do Novo Horizonte, que eu imaginaria que seja o contrário. Então agora tem um jogo a menos aí, então não precisa correr aí, né? A gente tem o Palmeiras agora, depois tem uma sequência contra o Santo André em casa, que o Santo André tá cuidado com o Santo arrebentado. André. Eles empatam no fim. Depois tem a Ponte Preta também, Itaquera, e visita o Água Santa depois, na última rodada. Então são 3 adversários que antigamente, antes do Tonhão, levariam perigo, mais perigo. Hoje a gente respeita tal, mas vê uma possibilidade de vitória sim. Enquanto o Palmeiras, a gente brinca aqui, é difícil, complicado. Mas eu acho que o Corinthians retomou o espírito de luta dentro do campo, pelo menos. Porque, né, mano? A gente não via isso, cara. Os caras dentro do campo andavam, sabe? Pessoal, a gente brinca e tudo, a gente sabe, pessoal. Contra o Palmeiras é clássico, pô. Clássico é clássico e vice-versa, pessoal. A gente sabe disso. Mas a gente tá confiante. A gente tá confiante. Porra, o Palmeiras ontem sofreu para ganhar do São Bernardo. Sofreu. Sem falar que empatou contra o Santo André, que é o lanterninha, pessoal. Então, pô, dá pra gente ganhar. E quem tem Tonhão da Fiel? Quem tem Cristiano Romero? Ranieri. Mano, a melhor contratação do Corinthians foi o Ranieri. Não foi nem o Rodrigo Garro. Foi o Ranieri. E agora, com o Mateuzinho e todo... Ó, 2-0 Corinthians, fora o baile. E você, o que pensa? Comente aí, comenta. Alô, fiel. Além de fortalecer com like, comenta, beleza? Um forte abraço e o Tonhão da Fiel vai botar o Palmeiras no bolso e vai...